Bom, então gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas que estão conosco nesta tarde, agradecer imensamente a parceria da Universidade Católica de Santiago del Estero, na pessoa do professor Alejandro Safarov e da professora Hilda. Essa atividade é uma ação de internacionalização, de parceria das duas universidades, né? E nós vamos dar início, então, a um webinário, né? Um ciclo de 6 palestras, que busca promover a integração regional por meio da academia, dos atores privados, atores públicos, empresários, pesquisadores, estudantes. Vou passar a palavra para o professor Laércio, dar as boas-vindas, e depois farei a apresentação do professor Lúcio. Desde já, reforçamos, né, a importância dessa parceria, a aproximação dessas duas universidades que estão compondo uma frente de trabalho muito importante de integração científica, cultural, econômica, e que vai mudar grandemente, né, a realidade da América do Sul, se não da América Latina, nesse contexto tão importante, tão disruptivo, né, que estamos vivenciando à luz da quarta revolução industrial. Professor Laércio, muitíssimo obrigada pela dedicação de alguns minutos aqui conosco. Sabemos da sua agenda intensa, então passo a palavra para o senhor. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professora Eliana. Em seu nome, cumprimentar todos os nossos pós-graduandos no nosso mestrado de desenvolvimento regional e os nossos professores, profissionais técnicos da educação superior, aí de Ponta Porã. Não sei se está tanto frio como aqui em Campo Grande, mas eu estou com muito frio porque não estou acostumado. Apesar dos 20 anos de Mato Grosso do Sul, eu não me acostumo com o frio, Alejandro. Aqui, muito frio. Acho que vocês estão mais acostumados do que nós aqui de Sul Mato Grossense. Parabéns pela iniciativa, Eliana. Nós estamos trabalhando junto com a professora Rosinere, nossa diretora de internacionalização, nos convênios, nas parcerias, principalmente no eixo aí da América Latina, e também na rede da Zicosul e outras redes que a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul participa. Dar uma boa noite ao nosso Lúcio Flávio, coordenador do curso de Direito de Bataguaçu. Boa noite, Lúcio, e vou prestigiar aqui um pouco, tá? Da palestra. É uma honra poder ouvi-lo, e a gente sabe que você trará aqui uma experiência de todas as ações que você vem desenvolvendo junto também com o professor Ruberval da Rota Bioceânica, e é um projeto estratégico da nossa universidade. Professor Alejandro, professora Hilda, em vossos nomes, cumprimentar a todos e todas da Universidade Católica Santiago del Estero. Muito obrigado. Essa iniciativa nos aproxima, essa iniciativa nos fortalece, e essa iniciativa dá uma perspectiva para que nossos alunos e alunas da pós-graduação possam entender da necessidade e da importância da internacionalização. Hoje, junto com a professora Luciana, nossa vice-reitora, que está, neste momento, fazendo uma viagem numa direção a uma outra unidade da UEMS, Cacilândia, que está distante de Dourados de 700 quilômetros. A professora Luciana manda um abraço aqui para todos vocês, e a professora Luciana, junto com a professora Rosinere, professora Alejandra, professora Hilda, vem coordenando um trabalho muito importante para a nossa universidade, porque nós acreditamos, Alejandro e demais aqui, que a inovação e a internacionalização é o próximo salto que a universidade precisa para que nós possamos realmente, não só em comunhão, em conjunto e em união com os outros países, resolver problemas comuns.
a todos os países que compõem essa rede da Zircosul, ou os países aqui sul-americanos e também da América Latina. Nós acreditamos nisso, além de dar um salto de qualidade na pós-graduação, e por isso que neste momento nós estamos aqui de forma remota, mas tenham com todos vocês, sintam-se acolhidos pela nossa universidade, sintam-se convidados pela nossa universidade. Nós teremos em breve, professora Eliana, professor Lúcio e demais colegas aqui nesta abertura, nós teremos também missões específicas, professor Alejandro, para que a gente possa unir esforços em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e também de onde vocês atuam, né? Então, nós estamos honrados com a presença de vocês, fico feliz, não poderia deixar de faltar, professora Eliana, porque é uma política nossa, a da inovação, a da internacionalização, e, sem dúvida, nós estaremos juntos em várias missões e vários projetos estratégicos. O professor fala muito, já falei muito, tá? Hoje, o nosso professor Lúcio, que é o grande palestrante, eu fico aqui à disposição, Eliana, tranquilamente, mas se eu tiver que sair, eu aviso aqui para vocês, mas eu quero realmente ouvir um pouco do que nós teremos aqui nesse webinário. Para mim também é uma novidade. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. À disposição. Parabéns e um abraço a todos e todas. Muito obrigada, professor Laércio. E esse webinário também é uma forma de retribuir toda a hospitalidade, todo o carinho, né, e toda a abertura que a Universidade Católica de Santiago del Estero proporcionou e tem proporcionado aos nossos pesquisadores, aos nossos mestrandos e aos nossos docentes. Não poderia ter um nome mais de peso, mais robusto do que o nome do professor Lúcio Flávio, para dar início a esse processo. É muito difícil resumir, sintetizar o currículo tão extenso do professor, mas o sobrenome do professor Lúcio Flávio tem sido integração latino-americana, corredor bioceânico, né, professor? Então, nós estamos essa noite com o professor Dr. Lúcio Flávio Sunakozawa, que é bacharel, especialista em Direito, mestre em Desenvolvimento Local, doutor em Direito e pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas, inclusive através de uma instituição de Jujuy, né? É professor, pesquisador efetivo da UEMS, colaborou com a abertura de vários cursos de Direito, coordena projetos de pesquisa, de extensão e de ensino na área de direito, inovação e integração. Também é membro da Academia de Letras Jurídicas do Estado de Mato Grosso do Sul, e os temas de preferência do professor Lúcio são bastante variados, de educação jurídica, direito econômico, direitos fundamentais, para a inovação, ciência, tecnologia, direito do turismo, direito de logística e, obviamente, direito de integração e aduana. Professor Lúcio, não sou muito formal e precisaria de pelo menos mais 30 minutos para discorrer sobre suas publicações, seus artigos, livros, capítulos de livros, mas vou passar a palavra para o senhor, já que é a nossa estrela dessa tarde, dessa noite, e aí todos irão entender a importância e a relevância da sua presença. Desde já, reforço de novo meu agradecimento em nome do programa de mestrado, em nome também do professor Alejandro, né? E tenho certeza que as discussões e as experiências e a inspiração para outros projetos, para as outras ideias, serão muito importantes a partir da sua fala. Professor, fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado pela gentileza, professora doutora Eliana, né? A senhora é muito gentil, né? Na verdade, nós somos meros colaboradores aí desse projeto institucional, o EMES na Rota, da Unirila, né? Os projetos aí que são estratégicos para a nossa Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Cumprimento também
nosso magnífico reitor, professor Dr. Laércio Carvalho, que tem dado total apoio a essas questões de integração, internacionalização. Aliás, está promovendo um dos maiores eventos da América Latina, que é o Pantanal Tech, no mês de junho, em Aquidauana, e todos estão convidados, porque ali vamos falar de Pantanal, sustentabilidade, inovação, rota bioceânica, né? Então, assim, vai ser um palco mundial dessas discussões e que todos que são pesquisadores, estudiosos aí da rota bioceânica, acho que deve participar desse evento, ou pelo menos se inteirar, né, do que a Universidade Estadual, mais o governo do estado do Mato Grosso do Sul está promovendo em nosso estado e que afeta todos os países aqui da América do Sul. Cumprimentar, né, nossos diletos amigos, professores, professor doutor Alessandro Safarov, né, com um grande parceiro já da Rota Bioceânica nas questões da integração, doutora Hilda Fernandes, né, nossa prestigiada diretora, que sempre, como a professora doutora Eliana diz, né, sempre dando apoio para os nossos pesquisadores. Vários alunos da UEMS desfrutam hoje das instalações e dos conhecimentos dos professores da Universidade Católica Santiago del Estero, né? Então, uma parceria que, vamos dizer assim, que deu certo, né? E que é uma das parcerias mais sólidas que nós temos com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, principalmente quando toca a questão da integração dentro da Rota Bioceânica. Quero cumprimentar também a doutora Cristina Patrocínio, né, nossa cônsul, né, no país argentino, nosso país amigo, né? É um prazer conhecer a senhora aqui pela primeira vez. Doutor José Antônio Mussa, então, é um professor, né, que nós estamos no movimento, até para que todos conheçam, né, tentando instaurar a Declaração Universal da Paz como um Direito Humano, né, partindo já dos movimentos da Europa e agora entrando na América do Sul, e nós vamos estar participando, inclusive, de um encontro internacional, do direito internacional da paz em setembro, né, juntamente com o pessoal da Europa, da França. Então, para nós é um prazer muito grande estar entre amigos e principalmente aí os alunos e colegas professores aí do mestrado do desenvolvimento regional de Ponta Porã, da nossa UEMS, e também os queridos colegas e alunos aí da Universidade Católica Santiago de Esteiro. Bom, é muita gente para a gente cumprimentar, então eu tenho que talvez dar uma apressada aqui e vou subir aqui um pequeno slide, mas parece que está desabilitado o meu aqui, hein? Acho que eu vou ter que mandar, porque ou alguém habilitar, né? Ele está dando desabilitado para anexar aqui. Bruno, discúlpame, por favor, ¿podés habilitarlo al doctor Lucio para que pueda compartir? Agora foi, né? Tá. Deixa eu ver se já está. Estão conseguindo visualizar? Sim, Tá, professor. ok. Então tá. O convite foi formulado, né, pela organização do evento para falar sobre a realidade jurídica no âmbito da integração regional, e eu vou fazer uma análise aqui focado sobre a rota bioceânica, né? Essa questão jurídica que tantos empresários, governos, né, academia persegue dentro do território transnacional da rota bioceânica, né? É uma preocupação muito grande e há muito tempo. Então, vou traçar minha exposição em três partes, falando da realidade jurídica atual no âmbito do Mercosul, porque nós fazemos parte do Mercosul. Depois a gente vai falar de alguns desafios e os acontecimentos atuais no território e algumas sugestões aí, considerações finais, até a guisa de tipo encaminhamento de soluções para essas questões da realidade que hoje se encontra, né? Então, a primeira parte
é a questão atual, né? O atual sistema jurídico no território transnacional da RILA. E a gente sabe que nós estamos dentro desse grande bloco econômico chamado Mercosul, né? Então, o Brasil ali, com o Paraguai, Uruguai, Argentina, né? E agora entrou a Bolívia e mais o Chile, que é o país associado também do Mercosul, e, portanto, nós temos uma linguagem, né, comum, e na questão jurídica também nós podemos traçar aí um denominador comum na plataforma jurídica envolvendo os 4 países, que são possivelmente o território da rota bioceânica, né? E aí eu quero relembrar, né, 1991, nós tivemos o Tratado de Assunção, né? E definindo aí esse grande território dos países da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, né? E a Venezuela acabou sendo suspensa desde 2016, né? E o Chile como membro associado, e agora, recentemente, a Bolívia aderiu ao Mercosul, portanto, é uma preocupação também que a gente tem de retorno na questão integracionista com a Bolívia também, né? Nós que já tivemos uma experiência aqui dos empresários, principalmente do setor de logística aqui do Mato Grosso do Sul, com a expedição em 2013 adentrando o território da Bolívia e tinham, vamos dizer assim, abortado ou pelo menos suspensa essa ideia, e essa questão eu entendo que vai vir com força diante dos recursos naturais que nós temos nesse território da Bolívia, na Argentina e no Chile, principalmente no Triângulo do Lítio, né? E isso vai acirrar mercados também. E aí, diante do Mercosul, sabidamente, né? E eu vou tentar amenizar um pouco aqui, porque essa é uma questão jurídica, mas só para aqueles que são de outras áreas, né? O Mercosul, na verdade, é um órgão supranacional que está acima dos interesses, né, dos todos os países membros e associados, né? No caso, é a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Chile, mais especificamente em relação à rota. Portanto, nós devemos aí obediência, cumprimento às normas e diretrizes comuns estabelecidos pelo Mercosul, né? E aí, também, quando nós temos questões de conflitos aí, nós temos o Tribunal Permanente de Revisão, que está sediado lá em Assunção, no Paraguai, do qual, inclusive, a UEMS tem convênio com o Mercosul também, eu fui, inclusive, nomeado pelo nosso reitor Laércio Carvalho para fazer o convênio com o Mercosul, né? E esse Tribunal Permanente de Revisão, ele tenta resolver os litígios, né, os conflitos, disputas comerciais, né, e interpreta as normas também para tentar dar segurança jurídica, previsibilidade, ou seja, estabilidade nas relações jurídicas e comerciais. Então, nós temos aí um órgão que edita, pode editar normas, e também ele tem um órgão chamado Tribunal Permanente de Revisão, que pode resolver os conflitos, né? E aí, também, esse órgão, ele pode autorizar a entrada de novos países membros, ou também pode suspender os países, como foi o caso da Venezuela, né? Em razão da questão política da Venezuela, ela foi suspensa desde 2016, e agora entrou a Bolívia. Então, ela também é um órgão cuja composição ela é dinâmica, né? Ela vamos dizer assim, a qualquer tempo você pode entrar ou suspender um país dentro desse bloco econômico, tá? Uma das questões que ficou forte a partir do protocolo de Ushuaia é a questão dos direitos humanos e da questão democrática nos países. Então, o país que é membro ou associado do Mercosul, ele é obrigado a observar as questões, principalmente dos direitos humanos internacionais, né? E aí, Dr. Musso aí, que domina a questão da paz como um direito humano, né, um direito internacional,
A paz também faz parte desse compromisso do Mercosul, né? E também a gestão democrática dos países. Não pode haver ruptura democrática sob pena de ser suspenso pelos membros do Mercosul, né? E aí nós temos um exemplo já clássico aí com a suspensão da Venezuela, por exemplo, né? E aí também o Mercosul, ela é responsável pelas políticas voltadas para a integração no campo econômico e principalmente nessas questões de cadeias de valores regionais, né? As cadeias produtivas, incentivos, fomentos, cooperação industrial, cooperação de agronegócio, enfim, o Mercosul tem essa legitimidade, essa competência para que haja isso. E isso está de forma legalmente reconhecida no Tratado do Mercosul, né? Onde diz ali no artigo 1º que a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados partes de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, né? Serviços aí médicos, advocatícios, serviços das mais variadas espécies, né? As questões alfandegárias, transporte, né, que é a logística, comunicações e outras que se acordem a fim de assegurar as condições adequadas de concorrência entre os Estados partes, ou seja, né, dar um equilíbrio entre os interesses dos Estados partes do Mercosul, né? Então, na verdade, nós temos aí possibilidade de fazer essa grande integração almejado dentro do território transnacional. E o compromisso dos Estados partes, ainda no artigo 1º do Tratado do Mercosul, né, é no sentido de harmonizar suas legislações, ou seja, legislações do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Chile podem ser harmonizadas no interesse da integração, né? E nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Então, eu quis demonstrar assim que nós temos uma grande ferramenta através do Mercosul para construir a plataforma jurídica da Rota de Integração Latino-Americana ou da Rota Bioceânica, né? Nós não estamos inventando a roda, não é preciso aqui fazer um milagre, mas sim partir de premissas jurídicas que nós já temos dentro do território. E nesse sentido, eu quero fazer um alerta. Desde 1991, né, a gente olha quais são os principais atos aí do direito de integração dentro do Mercosul, né? A verdade é o que o professor Alessandro Safarov, já discutimos isso num evento, num congresso dentro da Argentina, com outros professores, né? É que não houve grandes, vamos dizer assim, grandes edições no sentido de prestigiar a rota bioceânica, até porque ela está em construção, né? E aí a gente chama de, alguns denominaram de falar assim, o Mercosul periférico que nós temos aqui na região centro-oeste sul-americana, onde o Mercosul ele sempre teve um olhar mais atento para os grandes centros, por exemplo, a partir de Santiago, de Buenos Aires, até de Assunção, Porto Alegre, São Paulo, Montevidéu, mas não para o interior por exemplo, da América do Sul, ou do centro-oeste brasileiro, por exemplo, como é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Reconhecido, inclusive, pelas autoridades do próprio Mercosul e que, gentilmente, eles se colocaram à disposição, inclusive, para a gente aprofundar esse diálogo com a diretoria do Mercosul, inclusive, talvez, aí, quem sabe, né, reitor, para a gente fazer um evento convidando essas autoridades a sentirem o clima, a pujança que está ocorrendo em nosso estado, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, com a questão do desenvolvimento, principalmente na frente agrícola, nas commodities, nas exportações, e eu acredito também que acirrou muito forte o norte do Paraguai, no Chaco do Paraguai, e no norte da Argentina também, e nos portos chilenos. Então, há um grande interesse aí também pelo mercado, mas a constatação é que desde 91 nós não temos assim
uma legislação voltando-se para o Mercosul. Então, agora é a oportunidade, inclusive dos nossos mestrandos, nossos doutorandos, né, focarem, né, suas pesquisas para essas questões, né? E dentro de 2 anos, a gente está vendo, estará consolidada toda a ligação física da rodovia, né? E aí, aqui está repetido aqui, é que eu repeti o slide aqui, né? Só passando aqui. Eu que voltei no tempo aqui. Bom, então nós temos essa realidade do Mercosul, né? A cronologia aí demonstra que, na verdade, há uma estabilidade em relação ao direito de integração, mas não um direito de integração focado na rota bioceânica, tá? E aí, nós vamos falar aqui da realidade atual e os desafios que nós temos na integração, nessa requisitada harmonização de legislação entre os 4 países aí, e que nós precisamos fazer muito esforço ainda, né? Principalmente com a ajuda da academia, para fazer essa consolidação, essa almejada integração. Então, obviamente, o principal desafio que nós temos na integração da RILA, se a gente perguntar para o mundo empresarial, a primeira pergunta que eles vão falar assim, as questões aduaneiras já estão harmonizadas? Não, né? Nós temos vários problemas, vários entraves de falta de harmonização nas legislações aduaneiras dos 4 países. Isso é fato, né? E isso preocupa demais o mercado, preocupa demais as relações comerciais e que nós, né, nós temos que participar disso, né? E a academia ela pode ajudar muito. Vocês vão ver que a rota bioceânica ela foi construída sobre a premissa da tríplice hélice, onde participam governos, né? Participa a academia e a iniciativa privada. Então, talvez nós estamos assim no início de uma grande relação, vamos dizer assim, inovativa, a inovação territorial que hoje merece a rota bioceânica, né? Talvez ainda nós temos um pouco de timidez de aproximar do setor privado e o setor privado também tem timidez para procurar a academia ou para procurar o governo, enfim, né? É uma questão que a gente vai aprendendo também com o tempo, é uma cultura de desenvolvimento, né? E aí, essa integração jurídica, né, talvez seja o maior desafio, né, que visa facilitar essa conectividade, né, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, que não é uma questão fácil também, né? Nós temos aqui o lado Atlântico super desenvolvido, né? E nós aqui para o lado Pacífico ainda começando uma rota, mas com grande potencial de mercado. Então, tudo para nós é novidade. Eu quero dizer o seguinte, que as questões jurídicas, elas são o quê? Fruto dos fenômenos sociais e econômicos que ocorrem no território. Então, tudo está por, né, ser construído ainda, assim dizendo, né? Acordos bilaterais e multilaterais que deverão ser construídos entre os países no sentido de harmonizar as normas, né? Por exemplo, para facilitar esse trânsito de mercadorias e pessoas ao longo da rota bioceânica. Nesse sentido, nós estamos encerrando lá uma turma de tecnologia em logística em Jardim, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na cidade de Jardim, que o objetivo foi, inclusive, né, formar pessoas ali capacitadas para entender e facilitar o trânsito, por exemplo, de mercadoria, importação e exportação nas questões aduaneiras diante da rota bioceânica, no sentido de vencer, né, essa dificuldade de diferenças aduaneiras que nós temos entre os países, né? Então, esforços para padronizar procedimentos aduaneiros e reduzir barreiras, né, não tarifárias são fundamentais para a eficiência logística da RILA, né? A RILA tem que contar com esses profissionais, nós temos que investir mais nessa área. E aí também, não só o EMES, mas lá aí em Santiago, em Jujuy, né, a gente sabe que
vocês também estão investindo fortemente nos cursos de comércio exterior, né? E aí a gente tem que valorizar esses alunos, esses profissionais, porque vai facilitar. Quando a gente entende o processo, né, entende a causa e efeito de um movimento transnacional, fica mais fácil a gente harmonizar e integrar as relações entre os países, entre as pessoas, né? A outra grande dificuldade que nós estamos tendo ainda é essa ausência de infraestrutura, por exemplo, na questão da logística, né? Então, nossas rodovias, por exemplo, vão ter que ser duplicadas, né? Vão ter que ser pavimentadas, melhor sinalizadas, talvez com placas, com línguas bilíngues, né? Espanhol e português, por exemplo, né? A nossa as nossas pessoas de atendimento ao longo da rota, postos de gasolinas, hotéis, né, restaurantes, também com um domínio de língua espanhola e português, né, em todos os países ao longo da rota, né? Então, essa infraestrutura comporta também para a universidade ajudar no desenvolvimento, como a gente tem, né, feito isso. Agora, o que se requisita aqui talvez é o estímulo de parcerias, né? Em alguns países, né, desenvolvidos, né, a iniciativa privada procura, por exemplo, a academia injeta, inclusive, recurso para pesquisas, né, e para promover o desenvolvimento com conhecimento, né, com dados seguros propiciados pelas pesquisas, né? E isso, vai criar essa ambiência que a gente está discutindo aqui, que é uma ambiência de um ambiente estável, seguro juridicamente, né? Onde a gente sabe, conhece todos os direitos e deveres dentro de um ambiente transacional, né? Outra questão que nós temos aí, um desafio muito grande, né? Nós estamos falando de uma rota que nós temos vários biomas aí, inclusive a UEM está cuidando muito bem aqui do Pantanal, né? Promovendo essa grande discussão, que é o direito ambiental transnacional, a questão da sustentabilidade, né? Então, Pantanal aqui, Chaco Paraguai, no norte do Paraguai, as quebradas de Umbauaca, deserto de Atacama, são biomas diversos e que a gente tem que fazer uma integração, né? E isso requer pesquisas, conhecimento, né? E harmonizar as normas entre os países. Por exemplo, aqui, o Pantanal aqui, ele é rico em fauna e flora e tem um peixe chamado dourado, ele é proibido você pescar e levar para casa, né? No máximo, você pode pescar e comer ali na beira do rio. Mas se chegar um turista, talvez Paraguai e Argentina, não vai entender essa legislação se não tiver harmonizada, né? Não estiver divulgada entre os 4 países. Então, e para obedecer uma questão que é local, uma questão ambiental local, né? A cooperação judicial entre os países também deve ser mais estimulada. Os próprios poderes judiciais, né, dos países tem que ter mais diálogo, tem que ter evento, promover mais eventos, e a academia ela pode ajudar através dos seus cursos jurídicos, cursos de relações internacionais, os cursos de comércio exterior, a questão econômica, né, economia internacional, a gente pode ajudar muito nesse sentido. Mas eu falo que há uma timidez ainda das instituições e organismos, né, e das empresas também, né, e dos órgãos governamentais no sentido de fazer essa aproximação, né? E talvez a academia, eu já escutei isso em várias palestras, que a academia ela está muito adiantada em relação aos outros setores. É onde se produz mais dados, onde se discute mais, como nós estamos fazendo nessa tarde aqui, início de noite, né? Discutindo no âmbito acadêmico, né? E eu espero que daqui a gente saia algumas reflexões, porque esse é o objeto, né? Para a gente propiciar algumas reflexões dentro dos nossos cursos de mestrado, de especialização, de graduação, em nossas pesquisas, publicações, né, que a gente possa contribuir com o desenvolvimento. O que as universidades têm feito, e modéstia à parte, a UEMS foi uma das precursoras aqui na Rota Bioceânica pelo Mato Grosso do Sul, né?
a questão de zonas, criação de zonas econômicas, né, para livre comércio, de incentivos fiscais, né, que consistem aí num alicerce do mundo do direito empresarial internacional, né, segurança para o direito de investimentos internacionais, né, porque o investidor internacional ele só investe onde tem segurança e que vai ter retorno, né? Então nós precisamos criar essa plataforma para que se dê essa segurança jurídica para investidores internacionais, porque senão a gente vai ficar dependendo, né, do tempo, e isso não vai demorar muito para ocorrer essa integração, né? A outra questão é o fluxo de pessoas e trabalhadores e profissionais dentro desses 4 países. No âmbito do Mercosul, né, tem legitimidade para fazer o reconhecimento do direito de imigração, inclusive dos refugiados, inclusive refugiados de guerras, refugiados por mudanças climáticas, né, as mais variadas migrações, né, e que a gente precisa também dar estabilidade e segurança, não só para quem vem e vai, mas também aos que residem nas localidades, né? Por exemplo, como os povos vulneráveis, os povos originários, que nós temos, é comum isso nos 4 países, por exemplo, né? Então, é um desafio e que a gente precisa vencer também, né? E aí, né, a gente fala que por que ocorre esses desafios, né? É uma das questões, obviamente, a gente não tinha essa relação, né? Por exemplo, o Brasil, aqui pelo menos o centro-oeste do Brasil, não tinha esse diálogo, por exemplo, com o Chile, né? Mesmo com o Paraguai ou com a Argentina e vice-versa, esses países conosco. Por exemplo, a gente não compra diretamente um vinho hoje de Jujuy, né? E obrigado, doutor Alessandro, que trouxe da última vez um bom vinho, viu? Isso aqui já é uma dica, viu? Mas eu digo o seguinte, o sal, por exemplo, né? O sal que está na região aí do norte da Argentina e na Bolívia, e nós estamos, quando estão aqui a 1.500 quilômetros, nós estamos buscando sal a 4.000 quilômetros aqui, lá em Mossoró, né? Então, veja só o que vai ocorrer com a ligação física da rota bioceânica e que vai exigir essa integração, essa harmonização jurídica, né? Tem que haver consenso, tem que haver diálogo, né? Porque senão não haverá negócios. É o que eu digo. Qual o empresário que faz negócio no mundo, né, que ele é agressivo aos interesses econômicos, né? Ou cria instabilidade ou insegurança? Nós precisamos criar uma plataforma de segurança jurídica das relações jurídicas dentro desse território. E aí conclamo, né? Conclamos os professores de direito, os juristas, né? Os alunos de direito, seja de graduação, pós-graduação, de economia, de administração, de contabilidade, de comércio exterior, de relações exteriores. Aliás, eu não conheço uma área que não vai ser impactada pela rota. Inclusive aqui, a nossa faculdade, o curso de medicina aqui faz um trabalho muito bom já na área de saúde, cuidando aí dos motoristas da rota, cuidando do mundo empresarial na questão da saúde. Todas as áreas serão impactadas pela rota. Então, é preocupação de todos os cursos, de todos os coordenadores de curso com a rota. E não é à toa que o nosso magnífico reitor reconhece como um projeto estratégico dentro da universidade, né? Então, até obrigado, reitor, por ter essa visão, a visão de vanguarda e uma visão do que está ocorrendo. Então, com muita responsabilidade, nós da academia, né, nós temos que assumir talvez exercer mais o protagonismo diante da rota, né? E olha, aqui eu fiz aqui um pequeno desenho aqui para vocês entenderem o que ocorre, né, e por que são os desafios históricos, né? Então, essa parte que está achurada embaixo, no sul e sudeste da América do Sul, né, é o lado que, tipo assim, o Mercosul se dedicou mais, né? Até porque tem negócios, tem mais questões envolvidas, contratos, relações jurídicas internacionais envolvidas. E o centro-oeste da América do Sul, envolvendo inclusive o centro-oeste do Brasil, centro-norte
e a costa oeste aí que vai para a Bolívia, da América do Sul, Argentina e Chile, né? Principalmente a partir do norte da Argentina e norte do Chile e Bolívia, na verdade, nós precisamos, tem tudo para ser construído, né? E tudo para ser debatido, dialogado, né? E talvez aí as provocações que nós temos que acionar a nossa bancada parlamentar do Parlasul, de todos esses países envolvidos, no sentido de provocar, né, novos projetos, inclusive para harmonização de normas, né? E isso começa, eu falo, dentro da academia, junto com os parceiros que nós temos, junto com o governo e com o mundo da iniciativa privada também, né? É inevitável que essa rota se configure, né, como uma opção de mercado, uma opção muito forte, né? Os números indicam isso. Então, a economia é brutal, redução, por exemplo, de 12 dias pelo lado Pacífico, né? Partindo aqui as nossas importações ou as exportações do centro-oeste sul-americano para, por exemplo, com a Ásia, a Oceania, né? E grandes mercados aí também na própria América do Norte aí, que a gente hoje não tem uma tradição, né? Então, é inegável que essa rota vai se consolidar como uma das grandes opções de economia e redução de custos e redução de tempo, porque ainda, por incrível que pareça, né, há muita gente que pergunta, fala, mas será que vai dar certo? Olha, não vai ter um monopólio, isso eu posso garantir, né? Porque nós temos saídas muito bem consolidadas pelo Atlântico também, né? Mas vai ser uma grande opção de mercado e para quem estuda geopolítica, né, vai entender bem isso, que merece uma discussão à parte, essa questão da geopolítica também, né? Então, é, essa ligação também entre o Atlântico e o Pacífico, ela vai se acirrar, né? Então, outro dia estava ali no vizinho, nosso estado, Mato Grosso do Sul, faz vizinhança com o estado de São Paulo, que é o mais pujante, o mais forte economicamente do Brasil, né? E ali o pessoal não tem essa noção ainda também, né? Nas vizinhanças. E a gente fazendo os cálculos, está muito fácil de fazer grandes operações industriais e de commodities por ali, pelo estado de São Paulo, vindo aqui adentrando a essa rota bioceânica para o lado do Pacífico também, né? Então, talvez falta um pouco de conhecimento, de divulgação, e assusta também quando o nosso próprio município muitas vezes desconhecem, né, os impactos dessa rota que vai passar dentro do município deles, né? Então tá aí um desenho ali, e aí mais uma opção de mercado, que eu falo que Portos do Paranaguá e Santos no Atlântico vão continuar operando e forte também, né? Mas o mercado ele procura a lei da demanda e oferta, né? A teoria de Alfred Marshall vai dizer isso, né? Então, quando há muita oferta, né, baixa o preço, né? Talvez aí é hora do investidor investir em determinadas rotas aí, né? Bom, nem alguns ainda criticam, ainda estão criticando se isso seria uma integração também, um princípio de integração latino-americana. Eu só digo o seguinte, que nós temos uma rodovia pan-americana que é de 44 mil quilômetros, né? A distância entre o sul da América do Sul até o norte, no Alasca, na América do Norte, né? E que pode ser acirrada principalmente no setor turístico, que é um grande mercado, né? Então, pessoal da área do turismo, né, antenar, mas vai precisar fazer essa harmonização de normas. Eu orientei recentemente um trabalho de uma aluna, né, que compara a lei de proteção dos consumidores no Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, e a gente vê grandes diferenças, né? E que a gente precisa desse mecanismo de harmonização de normas para dar segurança para o turista, um argentino que vem ao Brasil, né, um brasileiro que vai para a Argentina, vai para o Chile, né, vai para o Paraguai e vice-versa entre esses países, e sem contar o mercado internacional, né, clientes internacionais. Bom, ali, né, a gente mostrando que
vai acirrar o mercado no centro, na América Central, América do Norte também, pela costa oeste, pelo Pacífico, né? Nem precisa dizer quem são os players da América do Sul, né? O mercado é fabuloso, né? Nós batemos aí uma questão que preocupa o mundo. 8 bilhões de pessoas agora, né? São os habitantes do planeta Terra. E 8 bilhões que precisa tomar água e se alimentar, né? E esse território é muito rico nisso, né? Inclusive na produção de alimentos. Então, o mercado tem uma expectativa muito grande ainda de crescimento para o nosso território, né? Biomas fabulosos aí dentro desse território, né? Nem precisa dizer. Eu mesmo não conhecia as quebradas de Mauá, por exemplo, né? Fantástico. E impressionante que eu perguntava, conhece Bonito? O pessoal de Mauá não conhece Bonito, e de Bonito não conhece o Mauá. Então, vocês vejam o mercado interno no território transnacional que vai ser acirrado, né? Bom, belezas naturais, turismo alto, né? E o que preocupa, né, a gente fazendo essa previsão aí, estudando aí, né, as mega tendências para 2040, né? Crescimento na área tecnológica de alimentação, mas o que mais nos preocupa, talvez aí é a responsabilidade da academia, é o apagão de mão de obra especializada, né? Vai haver falta de profissionais na rota bioceânica. Então, né, eu acho que aqueles que se prepararem melhor aí vai sair na frente, né? E nós já estamos atrasados em alguns setores, né? Dentro de 2 anos, aqui uma reportagem do governo do estado, essa rota bioceânica estará pronta. E será que nós estamos prontos, né, para atuar nessa rota, né, para exercer o protagonismo nessa rota? Então, a pergunta que fica no ar aí, né? Aqui umas fotografias da ponte em Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no Rio Paraguai, já está com 52% de construção, né? Então, esse é o lado do Brasil, um pouco mais atrasado que o lado do Paraguai, né? Mas, como se trata de estruturas pré-moldadas, daqui para frente, que construíram a base, agora vão assentar as plataformas, né, da superfície da ponte, tá? Então, é uma coisa que vai ocorrer dentro de 2 anos, né? O fechamento total dessa ponte e das rodovias que ainda faltam. E a questão, para terminar o assunto, né, é a transformação. Como que a gente transforma essa realidade para dar uma consistência no sistema jurídico, para dar essa segurança jurídica dentro do território? Obviamente a solução, por isso que eu falei que não precisamos de mágicas, mas precisamos utilizar os próprios instrumentos que nós temos quando foi criada a Rota Bioceânica, a partir da Carta de Assunção de 2015 e depois a Carta de Brasília de 2017, quando diziam que o sistema será, né, construído ou com a colaboração das universidades, das empresas e do governo, o sistema da tríplice hélice dentro do espaço territorial, né? E nesse sentido que eu conclamo, né, que a gente desenvolva mais ações proativas, né, e quebre um pouco essa timidez de diálogo entre as 3 hélices, né, para a gente partir. E aí, lembrando que, né, todas essas hélices não funciona sem essa atenção também para a hélice da sociedade, que é a 4ª hélice, e também para a questão da 5ª hélice, que envolve tudo isso, que é a preservação do nosso território para as presentes e futuras gerações, né, chamada sustentabilidade, né? Então, e aí eu vou fazer um pouco de uma meia-culpa e crítica, porque a gente participa, por exemplo, da Unirila, mas a Unirila ainda não configurou, né, por exemplo, essa questão do GT, da construção do direito internacional, o direito aduaneiro, ou como chamaram numa reunião de aspectos legais. E talvez seja uma das questões mais importantes que ainda não foi construída. E aí conclamo a academia, a gente, numa próxima reunião da Unirila, né,
a trabalhar com isso, porque sem plataforma jurídica não haverá negócios, não haverá contrato, não haverá relações comerciais internacionais. Tem que construir, desmistificar essa questão aduaneira, dar segurança para os contratos internacionais, né? E também agilidade nas soluções quando houver conflitos, né? E nesse sentido, até a gente tem que fazer justiça. O próprio diretor do Tribunal Permanente de Revisão, ele está preocupado em achar soluções mais efetivas em relação aos negócios que vão se configurar na rota bioceânica, tá? Mas a gente precisa andar também, caminhar. Aí o GT Aspectos Legais, né, é uma proposição, mas precisa se configurar como a realidade, né? E aí também conclamo, né, a somarem aí, né, a questão da urgência de novas adesões à Unirila, né? Nós precisamos crescer e inserir novas universidades e chamar novos parceiros, porque a questão é muito grande, é gigantesca. Nós precisamos fazer uma divisão de trabalhos para resolver essas questões, né? Então, eu conclamo que a gente chame novas universidades, seja uma questão mais democrática, participativa e ágil nas decisões, né? Realmente, assim, a gente tem ficado aflitos, né? Preocupados em razão da agilidade que nós estamos tendo, em razão da agilidade das infraestruturas que estão ocorrendo, ou seja, a ligação física que vai ocorrer dentro de 2 anos. Então, talvez nós tenhamos que correr um pouco mais e aumentando aí as plataformas, né? A outra questão, né, o reitor falou, nós participamos também da rede Zicosur, mas eu vejo que a rede Zicosur não faz diálogo com a Unirila e vice-versa, e outras redes. Então, promoção de intercâmbios entre as redes acadêmicas na América do Sul também, no tocante àqueles interesses que afetam aí a rota bioceânica. E isso só vai ocorrer através de nós, professores da administração das universidades, diretores, coordenadores, não vai ser por outro meio, né? Então, talvez essa consciência do protagonismo que nós podemos exercer, né? E a gente pode acelerar, porque certamente a Zicosur muito mais antiga tem muito mais dados, talvez, que interessem para nós, né? E outras redes também, mas a gente não está tendo acesso, né, aos nossos alunos, nossos pesquisadores. Também, né, talvez aí o protagonismo dos próprios órgãos governamentais, né, promovendo aí encontros técnicos entre os organismos operacionais, né? Um exemplo, por exemplo, é a Polícia Rodoviária Federal do Brasil com a Polícia Rodoviária Federal Nacional do Paraguai, da Argentina, do Chile, eles que mais entendem dessa questão da segurança nas rodovias, né? Nas rodovias nacionais e internacionais. Então, assim, cada setor também, né? Eu acho que tem que promover, e a gente, com isso, a gente vai construindo as ideias, né? Vai construindo a plataforma jurídica, porque a gente vai vendo aonde há divergência e aonde há convergência. Professora Hilda, até fazendo uma provocação, uma vez falou assim, ó, acho que a gente poderia construir um vade-mecum da rota bioceânica. Eu acho que está na hora de resgatar essa ideia, né? E construir. Eu tenho feito algumas orientações isoladas com alunos, né, da especialização de mestrado, doutorado, mas eu acho que nós temos que envolver os 4 países e construir a 4 mãos, né? Então fica aí uma provocação, né, ao pessoal das relações exteriores, comércio internacional, né, comércio exterior, né, direito, economia, administração, para a gente já fazer isso, ver onde é que tem pontos em comuns, convergentes e divergentes, e nesse sentido a gente tentar encaminhar propostas de harmonizações, por exemplo, para o Parlasul, para o Mercosul e etc. Bom, eu quero dizer o seguinte, eu espero ter, pelo menos, feito alguma provocação na cabeça de alguém, que essa era a minha meta. São tantas coisas que a gente precisa falar, né? E aí a gente empolga, e eu fiquei preocupado com o tempo, porque tem alunos que daqui a pouco vão entrar em sala de aula,
né, às 19 horas. Então, eu tentei aqui ser o mais breve possível, né? Mas são todas discussões que cada pauta vai gera um artigo, eu falo, né? No mínimo. Então, são questões longas e agradecer a oportunidade de sempre estar debatendo, né? E me coloco sempre à disposição, né? No que eu puder colaborar com o meu mínimo de conhecimento e experiência, né? Agradecer a todos a presença, o prestígio e o convite. Muito obrigado, Eliana, muito obrigado, Safarov, muito obrigado, Hilda, muito obrigado a todos os presentes. Professor Lúcio, muitíssimo obrigada. A cabeça está fervendo, cheia de provocações, né? Professor Alejandro, vou passar para você. Fique à vontade. Ah, bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes. Excelente, como siempre, escucharlo al doctor Lucio Flavio Sunakosawa, una clase siempre que uno puede aprovechar muchísimo este proceso de integración que estamos recorriendo juntos. La verdad que un enorme placer. Felicitaciones, doctor, felicitaciones, profesora, doctora Eliana Lamberti. Muchas gracias a todos los presentes. En nombre de nuestro rector, ingeniero Luis Lucena, de nuestro decano, el doctor Marcelo Brunet, de todo el equipo de gestión de nuestra Universidad Católica de Santiago del Estero, bueno, compartimos esos deseos y todos los que estamos en este tema de la integración, ¿no? Lo que usted dice, doctor, es muy importante para esa etapa de construcción que necesitamos esos basamentos jurídicos que nos den fuerza, poder completar la estructura jurídica del Mercosur. Y aprovecho para hacerle la primera pregunta en ese sentido, que usted viene. ¿Cómo ve usted esta un de los órganos principales del Mercosur? Ahí no sé si me escucharon porque tengo una conexión ahí que se me... A ver, si es necesario, doctor, que tengamos una señal fuerte del Consejo Mercado Común, del órgano más importante del Mercosur, para poner un plazo a la llegada y a cumplimentar lo que dice el Tratado de Asunción que usted muy bien describía al principio de su exposición, es decir, poder llegar al nivel de integración del mercado común en algún plazo, ¿no? En concreto, para poder activar todo eso que usted expuso en forma tan brillante y que nos clarificó muchas cosas. Pequeno delay, mas eu acho que deixa eu ver Ahí, se... sí, no sé si me escucho, era la idea era preguntarle a usted si piensa que desde el Consejo Mercado Común es necesario que tengamos una señal, las regiones como el Mercosur periférico nuestro, de un punto de llegada, un plazo determinado para llegar finalmente al objetivo que es el mercado común. Si es que necesitamos esa señal para poder terminar de armar la estructura, la infraestructura jurídica que usted describió muy bien. Sim, professor Safarov, obrigado pela pergunta. Na verdade, como eu disse, o Mercosul ele tem tradição na costa leste, né, da América do Sul, ou seja, pelo lado Atlântico, e estão os principais centros consumidores e centros econômicos, tanto do Brasil aí, Argentina, Uruguai, né, e que dominaram sempre as pautas das discussões nos conselhos de mercado aí, né? Agora, há uma emergência, né? Há um mercado emergente, há uma saída emergente, né? Que, vamos dizer assim, que está sendo construída agora pelo lado do Pacífico. Obviamente,
A cultura latino-americana, especialmente sul-americana, é que a gente não acostuma a fazer muitos grandes planejamentos, né? Planejamentos a médio e longo prazo. E a gente tem mais uma capacidade mais de reação do que de um protagonismo preventivo, antecipatório, né? Então, nesse sentido, mas nós podemos exercer isso diante do que a gente já está visualizando na configuração da infraestrutura, embora não é suficiente, né? Nossas rodovias aqui, por exemplo, vão ter que passar por reformas aí integrais, inclusive duplicações, né? Com a instalações de várias indústrias, agroindústrias de grandes portes aqui, no nosso estado do Mato Grosso do Sul, e que não tem, hoje essa infraestrutura não tem suporte, mas eu acredito que o mercado não vai deixar passar batido isso, vai exigir dos nossos governantes e todo, né, planejamento aí que haja uma aceleração. Mas quanto à política de direito de integração traçada pelo Mercosul, é óbvio que nós temos que acionar imediatamente e talvez a academia possa já provocar, fazendo debates, né, e provocações, convidando, por exemplo, aqui no Brasil nós temos os senadores, né, tem senador que participa do Parlasul, deputados federais que participam do Parlasul, né, para levar essas demandas e provocações. O que eu vejo é que talvez aí um convite, por exemplo, dessa direção do Mercosul, da diretoria do Mercosul e também da ALAD, né, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento aí, seria um dos primeiros passos para a gente abrir o diálogo, porque em Campo Grande, por exemplo, nunca veio um diretor do Mercosul, nunca teve um embaixador, um representante da ALAD, né? Então, eu fico imaginando como que o cara pode discutir uma questão regional se ele não vem aqui, né? No mínimo, teria que vir e eu vou mais adiante. Talvez nós teríamos que ter alguns escritórios de representação no interior da América do Sul, né? Talvez em Jujuy, né? Talvez ali no Chaco, Paraguai, talvez aqui em Campo Grande, né? Lá no Chile, no mínimo fazer essas provocações e constatações em loco do que nós estamos precisando com urgência, aliás, já bastante atrasados, né, nessa construção. E eu acho que nós podemos fazer isso, né? Então, provocar de imediato a direção do Mercosul, aliás, né, já a OEMS assinou um convênio, eles esses dias mandaram um ofício para nós, inclusive para ver se tinha alguns alunos interessados em fazer a passentia no Mercosul, né? O estágio. E nesse sentido, eu acho que todos nós da Unirila ou da Zicusur deveríamos provocar, né? E provocar para a construção dessa plataforma jurídica de direito de integração no âmbito do Mercosul, vamos dizer, periférico, né? Já que, né, nós fomos deixados à margem ao longo da história desde 1991, né? 33 anos e até agora nós temos uma plataforma dedicada a essa parte da região tão importante e pelos destinos, inclusive, e uma gestão mais eficiente, por exemplo, dos recursos naturais, recursos hídricos e da produção de alimentos diante dos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Que nós batemos esse recorde aí, essa marca inédita aí, e que traz grandes preocupações também, né? Como pessoas, cidadãos também globais, vamos dizer assim, né? E que passa pela academia. Eu inclusive, eu acho que a Universidade Santiago de Esteiro, aí, a Universidade Católica Santiago de Esteiro, mais a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, né, pode liderar junto com as demais parceiras essa provocação junto ao Mercosul, né? Indo lá ou fazendo um evento em comum, né? Talvez um próximo evento aí já com essas personalidades, diretores, embaixadores, né?
corpos diplomáticos aí, né, para a gente debater a construção desses pontos divergentes que nós temos entre os países para dar uma estabilidade, né? Então é imediata. Se dependesse de mim, a ação seria imediata, a provocação, né? Espero ter respondido, Sí, professor Sapalão. sí, sí, muy claro, doctor. Muy obrigado. Muchas gracias. Sim. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor. É que está muito frio aqui, né? O pessoal, né? Mato Grosso do Sul não é acostumado com frio, não, viu? Dá uns 2 dias de frio por ano, mas o pessoal se recolhe tudo, né? Professor, eu vou aproveitar Sim, só externalizar algumas reflexões, né? Eu penso que o momento atual é um momento muito diferente, mais competitivo dos anos 90, quando o Tratado do Mercosul foi pensado. Nós tínhamos um contexto da América, pensando a macroeconomia da América Latina, né? O Brasil afundado num processo hiperinflacionário, uma série de desafios, né? O contexto internacional ainda muito embrionário da globalização financeira, da globalização econômica, e eu quero crer que esse contexto atual, muito mais competitivo, desafiador, seja pedagógico no sentido de acelerar mais esse processo de integração. Mas uma coisa que me chama a atenção é a palavra sustentabilidade. Eu li uns materiais sobre o direito de natureza, ou o Buen Vivir, que é uma perspectiva, uma cosmovisão diferente, está presente, por exemplo, na Constituição do Equador, né, equatoriana. Eu falo para os meus alunos que se eu não tivesse ido para Quebrada de Mauaca, Ornocal, eu não conseguiria entender o significado da Pachamama, o significado da comunidade andina. Foi algo que transformou a minha vida, né? E principalmente vivenciar em Jujuy o sincretismo religioso, né? O catolicismo com essa relação mágica com a natureza. E aí eu pergunto, passeando também pelas salinas, né? Percebi algumas placas de advertência aos grandes grupos empresariais para a exploração do lítio. Eu imagino que vários conflitos no âmbito da sustentabilidade e do direito do trabalho vão precisar, vão provocar reflexões, vão provocar um arcabouço jurídico, né? Então, os desafios em termos de equilibrar, equalizar esses conflitos e o respeito para com a natureza, para com esse ambiente natural totalmente diferente, que nós brasileiros não conhecemos, por exemplo, né? Então, tem uma agenda aí de pesquisa, de discussão, de construção, né, de um arcabouço jurídico. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão sobre essa questão da sustentabilidade. na verdade eu penso que a gente sempre tem que revisitar conceitos, né? E a gente tem que ir adaptando e usando principalmente da criatividade humana, porque na verdade toda a finalidade dos estudos, né, que das pesquisas, da ciência, é para o bem-estar da humanidade, né? Então, nesse sentido, eu lembro que eu comecei estudando sustentabilidade num livro chamado Contrato Natural, né, de Michel Serres.
né? E, na verdade, ali era uma ideia de um contrato social de Rousseau, né, aplicado às questões ambientais, né? O mundo, na verdade, como você disse, está acelerado, né? Principalmente, aí eu faço uma observação, né, diante da introdução da inovação tecnológica, por exemplo, da inteligência artificial. Então, isso, em questões de pouco tempo, nós estamos com muito conhecimento, pesquisas à disposição, para tomar grandes decisões, né? É, tudo isso disponível. Mas será que também nós temos preparo para tomar decisões, né? Com tanto conhecimento aí, vindo, por exemplo, da inovação tecnológica? Hoje, por exemplo, nós podemos colocar todas as divergências jurídicas através da inteligência artificial e tentar, inclusive, obter alguns resultados, algumas soluções da própria inteligência artificial. Mas as escolhas que nós faremos, talvez ainda a gente não esteja num processo amadurecido, porque é o que você falou, se a gente não conhece a cultura dos povos originários do norte, os andinos, por exemplo, do norte da Argentina, não conhecemos o os povos originários do Chaco Paraguai, não conhecemos os povos originários do Pantanal, né? Tudo, né, depende de uma série de conhecimentos também para a gente não modificar, né, vamos dizer assim, a cultura, a tradição, a história da região, né? Sob pena da gente fazer uma grande intervenção, né, num território, e isso é um receio, né, dos grandes investimentos que estão ocorrendo, principalmente no centro-oeste sul-americano, né? E isso vai modificando, inclusive, vai desrespeitando, vamos dizer, né, as pessoas que já estão desde há muito tempo na localidade. E o conceito de sustentabilidade, né, ele, para nós, do direito no Brasil, ele é muito claro, porque está na Constituição Federal, que diz que, né, sustentabilidade é preservar o meio ambiente, né, para as presentes e futuras gerações. Então, não há possibilidade de uma agressão que comprometa, né, vamos dizer assim, a situação ambiental atual e futura, né, é, no sentido de só ir pelo, vamos dizer assim, pelo desenvolvimento econômico, mas sim nós temos que obedecer à questão do desenvolvimento sustentável, que aí envolve pessoas, direitos das pessoas, a própria, né, como o professor Musso diz, a paz, né, da localidade, a paz regional, a paz das pessoas, a paz dos povos dentro de um território, né? Então, assim, é uma questão delicada, professora Eliana, que eu vejo assim, o mundo tem fome, nós precisamos plantar mais, vamos dizer aqui, e nós temos condições aqui de plantar mais, mas talvez plantar mais com menos terra e mais produtividade, né? Então, utilizando, por exemplo, da tecnologia de recuperação de áreas degradadas, porque nós temos um enorme território de áreas degradadas que hoje, né, estão praticamente perdidas aí, e é que a gente poderia recuperar, dando uma nova vida e também atendendo, vamos dizer assim, a demanda de mercado também, sem comprometer, né, as presentes e futuras gerações. Agora, a outra questão que eu coloco, então, né, nós temos aí uma série de ferramentas que também nós precisamos aprender a dominar essas ferramentas, ou pelo menos interpretar e dar o melhor comando. A inteligência territorial, né? E aí eu falo que é uma inovação territorial, passa pelo conhecimento exponencial também, o domínio do conhecimento exponencial, porque embora a máquina
né, ela esteja assim, talvez de uma maneira que a gente não consiga nem visualizar os seus limites, né? Mas nós precisamos ter uma noção clara sobre o aspecto da ética humana, né? E a ética ambiental, porque sob pena de aí nós sim sermos os maiores atentados, embora promotores de desenvolvimento econômico, mas não de um desenvolvimento sustentável, né? Então, a inteligência exponencial que vai instaurar nesse território denominado Rota de Integração Latino-Americana também, né, carece de muito estudo, muito domínio, muita cautela também, porque daqui a pouco, sei lá, nós vamos secar até o aquífero Guarani, né? Se for uma coisa desmedida, simplesmente porque tem mercado, porque tem comprador, porque e aí, né? Nós temos muita responsabilidade, né, principalmente a academia, em produzir dados para que o mercado também tenha essa responsabilidade social e responsabilidade com a sustentabilidade, né? Poxa vida, eu falo assim, o que nós temos mais rico na América do Sul, talvez é o conhecimento tácito, né? E dito já por um autor chamado Michel Polanyi, né? Num livro chamado A Grande Transformação, que diz que esse conhecimento é tão rico, e o detalhe, não está codificado, não está escrito, mas ele é passado de geração em geração, né? Talvez o cozimento de um peixe, por exemplo, só determinadas pessoas de determinados povos que dominam essa técnica e não está escrito em nenhuma receita. E talvez isso possa ser transformado, por exemplo, numa questão de um empreendimento turístico com grande demanda, né, de mercado, sem comprometer esse conhecimento. Porque de repente, se não for valorizado dessa forma, né, nós vamos, às vezes, soterrar esses conhecimentos tácitos, e são os mais variados, principalmente, eu digo, nos povos originários e nos povos da América do Sul, né, em detrimento de novas tecnologias, né? Então, nós temos que ter muita ética, né, humana, muita ética ambiental, muita ética com o desenvolvimento e esse conjunto, eu considero que pode definir a chamada, denominada sustentabilidade, né? Eu alonguei um pouco, mas é um tema muito difícil mesmo de dominar, e eu confesso que toda hora estou aprendendo, né? Estou escutando todo mundo para a gente aprender, né? Tá? Professora Eliane, não sei se eu consegui responder, não sei se eu não estou vendo ela mais. Sim, professor, muito obrigada. Muito obrigada. Temos um comentário aqui também do Josias França, que existe uma conversa dos povos originários de Mato Grosso do Sul participarem das discussões sobre a RILA, visto que a própria RILA passa por seus territórios, né? Exatamente, é uma outra frente de trabalho. Imagino essa discussão participativa de não só das autoridades legislativas, políticas, né, universidade, academia, mas a sociedade, e aí a sociedade no sentido mais amplo, né, professor? Eu até quero cumprimentar, o Josias é um aluno indígena do curso de Direito de Aquidauana, lá no Pantanal, né? Ele tem se envolvido nessas questões, inclusive a gente está participando de alguns projetos lá na Unesco, lá em Paris, né? Ele participou, inclusive, do debate do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é a poluição dos rios do Pantanal, e que compromete a segurança hídrica dos povos originários no Pantanal, né? Então, quero cumprimentar, e o Josias tem uma clara percepção, porque ele sofre na pele com o seu povo ali, né? Que é a comunidade terena, ali em toda a região. Então, também, eles são, vamos dizer assim, impactados pela rota bioceânica periférica, viu, professor Alessandro? Porque nós temos a rota oficial traçada pelo Mercosul, que vem de Santos, Paranaguá, a gente viu ali no mapa, né? Que adentra em território do Mato Grosso do Sul, vai para o norte do Paraguai, norte da Argentina e Chile. Mas
e as rodovias que vão de encontro com essa rota bioceânica, que são as estradas vicinais e outras estradas que são totalmente interligadas. Por isso que a gente gosta daquela denominação rota de integração, porque integra povos, integra cultura, integra história, integra meio ambiente, integra rodovias, integra os intermodais, vamos dizer, né? Hidrovias, ferrovias, rodovias, a parte aérea, né? A parte marítima. Então, assim, a Aquidauana ela está nessa questão de chamada, se a gente pode chamar de rota bioceânica periférica, porque ele não está na declaração do Mercosul, mas ela vai sofrer um impacto, porque grande parte da produção vai sair do estado vizinho, inclusive Mato Grosso, e nós temos uma região no norte do estado, que é a região de São Gabriel do Oeste e Rio Verde, são grandes produtores de soja, de milho, né, mais, né, e que vão descer, passar por Aquidauana e vão adentrar ali em Bonito e vai sair já no Paraguai também. Então, assim, nós temos várias questões em discussões e que, na verdade, os próprios, vamos dizer assim, os próprios dirigentes locais ali, os gestores públicos, até há pouco tempo eles não tinham muita noção, não têm muita noção clara dos impactos que vão ocorrer, né? Na questão da sustentabilidade. Porque se hoje nós já temos vários problemas aqui, né? Nas questões ambientais, imagina com acirramento, né? Nós temos indústrias aqui com previsões de soltar mais 1.800 carretas por mês, minerações que vão soltar mais de 1.000 carretas por mês, indústria de celulose com mais 2.000 carretas por mês. Olha, e as nossas estradas já não suportam mais, né? Imagina o impacto disso e ainda somando com as carretas que virão do Paraguai, da Argentina, do Chile e talvez de outros países aí, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande e passa pela sustentabilidade. E aí, nesse sentido, né, a preocupação dos povos originários ali, porque vão passar dentro das reservas deles também, né? E isso impacta bastante, né? Só para fazer um esclarecimento, tá? Muito obrigada, professor Lúcio, Josias. Professor Alejandro, penso que podemos caminhar para o encerramento. Sí, si no hay alguna otra pregunta, podemos, sí, como usted dice, profesora, ir cerrando esta hermosa jornada, esta primera charla que tuvimos el gran placer de poder escuchar al doctor Lucio Flavio Sunacosawa. Así que bueno, de parte nuestra, agradecerles a todos los presentes, a todo el equipo de la UEMS que nos posibilitó esta construcción que estamos realizando juntos, el equipo de la UCSE, la gente del equipo técnico acá a Bruno y todo el equipo que nos acompañó con la transmisión, a la doctora Hilda Fernández, al doctor José Antonio Muso, que es parte de este proceso de internacionalización que tiene la Universidad Católica de Santiago del Estero, desde el principio de la creación incluso de nuestra carrera de Relaciones Internacionales, desde la Cátedra de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, como dijo también el doctor Flavio, es un gran impulsor de la tarea de internacionalización de nuestra universidad permanentemente. Así que, y a la doctora, por supuesto, Isla Fernández, que todo el tiempo también acompaña esta política de nuestra universidad, que tiene vocación ya desde la ciudad de Santiago del Estero y desde la universidad, desde la creación de la universidad, una vocación que viene desde la creación misma, la fundación misma de Santiago del Estero como primera ciudad de nuestro país, en el caso de Argentina. Y bueno, tenemos esa vocación y recordar que nosotros en la universidad, la universidad es la primera universidad privada de nuestro país en ser puesto de aplicación del idioma portugués de CELPE-BRAS, de la certificación CELPE-BRAS. Así que estamos muy contentos de acompañar ese proceso
para nuestros docentes, nuestros alumnos, la comunidad en general. Y bueno, recordarles que estamos muy contentos, por supuesto, de avanzar con la segunda charla, doctora Eliana Lamberti, que armó un hermoso programa, un webinario muy rico, comenzando con el doctor Flavio, y ahora el próximo tenemos con la profesora doctora Claudia Vera Silveira, si no me equivoco, perdón, la profesora Dores Cristina Grequi, que está también presente, dinámica de turismo de Mato Grosso do Sul, que vamos a procurar que haya presencia de docentes relacionados con la actividad del turismo en la provincia de Jujuy, en el norte argentino, y también los empresarios que necesitamos que se involucren, que todos coincidimos, como dijo el doctor, como dijo la doctora Lamberti también, que necesitamos un involucramiento, esto que explicó tan claramente el doctor, los tres ejes, ¿no? Los empresarios, el gobierno, los ciudadanos, ¿no? Y la academia y la sociedad civil, por supuesto. Así que, bueno, agradecerles nuevamente. No sé si pasarle un momentito, un minutito a la doctora Hilda Fernández, que viene también acompañando, y agradecerle a la señora cónsul honoraria Cristina Patrocinio, que está trabajando fuertemente por la integración acá en Jujuy Salta. Gracias, señora cónsul, que es un placer poder tenerla también con nosotros. El placer es mío. El placer es mío. Pasarle la palabra a la doctora Hilda y después al doctor Musso. Después, sí, Sí, una pequeña intervención. Bueno, por parte mía, de la UCSE, la carrera de abogacía, que, bueno, más que agradecerles al doctor Lucio, que ya conocemos, siempre transmitiéndonos todos sus conocimientos, la profesora Eliana, por supuesto, que es la organizadora de este webinario que va a seguir con sus charlas, y por mi parte también interiorizándome y conociendo. La verdad que es de una riqueza de conocimientos y de transmitir todo esto como comparto, que hay que dar a conocer. Tengo la sensación de que por ahí las personas no saben mucho de qué se trata, y bueno, la tarea nuestra es empezar a difundir, dar a conocer y transmitir la importancia, ¿no? De este evento y de esta conexión que va a haber entre países, que va a ser el beneficio para todos, toda la región. Agradezco a todos, incluyo al doctor Musso, a Cristina Patrocinio, así que bueno, contenta que se va a repetir los encuentros, y seguimos por supuesto en contacto por parte de la UCSE, con los brazos abiertos para recibirlos siempre, y muchas gracias. Simplemente quiero agradecer al profesor Tsunakosawa. Ha sido un gusto escucharlo hoy con todo lo que nos ha comentado. Agradecer también a Alejandro y a Hilda, que siempre están pensando en la vinculación del Departamento Académico San Salvador con distintas universidades, en este caso un acercamiento que está sin duda siendo muy fructífero y que seguramente va a seguir creciendo. Así que simplemente quería decir esto, que ha sido un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes y escuchar a Lucio, a Eliana y a la cónsul que también ha intervenido. Y bueno, seguramente habrá otros encuentros en donde nos volveremos a ver. muchas gracias, doctor. Unas palabras ahí de la señora cónsul que estaba levantando la mano también, Cristina. Y simplemente no quería dejar de agradecerles a ustedes por esta invitación. Para mí es un enorme orgullo. Para mí, quiero agradecer a organização da professora Eliana, né? Lamberti, o professor Lúcio foi
foi uma esquisitez que nós chamamos aqui, né, de escutar e poder compartilhar a experiência com vocês, a UEM e a UCSE, liderando ali também pelo professor Alejandro Zaffaroni e a professora Hilda Fernandes. Para mim, como diplomata recente, estou à disposição de vocês para poder continuar integrando academicamente e culturalmente, até politicamente, ao Brasil, com a Argentina, entre essa nova rota e esse novo corredor que chamamos aqui bioceânico. Então, para mim é um prazer realmente. Me gustaría saber si todos entendieron, pero calculo que sí, ya que soy bilingüe y puedo administrar los dos idiomas. Pero estar hoy en este lugar con esta gran responsabilidad con mi país, con Brasil y con la tierra que me adoptó, con Argentina, para mí es un gran compromiso moral, social, además de diplomático. Entonces me pongo a disposición de ustedes para todos los proyectos y todo lo que siga. De mi parte voy a estar muy atenta a la discusión y acompañarlos en cada uno de los proyectos y los desarrollos que se vienen. Estamos en un momento extremadamente focalizados en la sustentabilidad y en la responsabilidad social con todos los fenómenos climáticos que nos vienen sucediendo. Entonces, es muy interesante estar hoy con ustedes. Yo los considero como los que realmente saben y vienen anticipando todo lo que nos está pasando y nos va a pasar en lo comercial, en lo social y en lo climático. Entonces, me pongo a disposición nuevamente y es un placer. É um prazer para mim compartilhar com vocês. Muito obrigado à coordenação da UEM e da UCSE, y estaré aquí siempre a disposición de vocês. Muchas gracias, señora cónsul. Gracias, doctor Musso. Profesora Eliana, quisiera cerrar y el doctor también. Agradecer a presença e registrar que eu não organizei esse momento, né? Foi uma sugestão inicial do professor Alejandro, que está dando também todo o suporte. Penso que mostra o quanto o trabalho conjunto é fundamental, né? Nenhum país sozinho vai fazer qualquer coisa importante para o desenvolvimento e para a sustentabilidade do ponto de vista da integração. Então, dizer que essa seja também uma semente para talvez um futuro grupo de trabalho, um grupo de pesquisa e um grupo proponente de ações, né? Para se concretizar todas as potencialidades que a integração latino-americana está nos brindando novamente. É uma oportunidade muito rica. Eu estou muito feliz. Professor Lúcio, eu estou cheia de ideias, de reflexões. Penso que temos que sair daqui incomodados, né, atarefados, e compartilhar o entusiasmo e essa oportunidade da integração, seja ela econômica, cultural, acadêmica, científica, enfim, todas as suas possíveis hélices aí. E agradecer e espero vê-los novamente dia 26 de junho. Muito obrigada. Doctor Lucio, quería decir unas palabras. Só dizer, né, agradecer a todos aí, a organização, né, e talvez ainda eu esqueci uma questão aí, professor Safarov, já que a professora Eliana está entusiasmada aí, vamos resgatar nosso projeto da cátedra, tá? Doutora Hilda, né, doutor Musso e todos os amigos aí, né? Talvez essa é uma questão que a gente já pode colocar como um projeto aí nosso aí, né?
e para aproximar aí, principalmente que a ideia partiu da UX, através da professora Hilda e do professor Alessandro, né? Então a gente tem que dar os créditos aí e começar e praticar isso. Talvez a cátedra, né, Argentina e Brasil, né, sejam a primeira iniciativa aí, vamos dizer, de cristalizar esse direito de integração, a integração econômica, a integração cultural, né? Integração entre os povos, né, entre os países. Então fica a dica aí, mas só agradecer, né? Muitas graças, né, para todos, tá? E boa noite. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, doctora Lamberti. Gracias a todos los presentes, docentes, alumnos, empresarios que estuvieron presentes, a los equipos técnicos de la UEMS, de la UCSE. Los esperamos el próximo 26 de junio con la doctora Cristina Grechi, que está acá conectada. Doctora, usted sigue con la próxima charla. Muchas gracias por participar de este proyecto, de este webinario, por aceptar esta invitación que hizo la doctora Lamberti. Así que un placer enorme de poder conocer la dinámica del turismo en Mato Grosso do Sul. Vamos a convocar a todas las asociaciones de turismo de Jujuy y de Salta. Vamos a hacer llegar la invitación para que puedan conocer la región hermana, este estado hermano de Brasil, de Mato Grosso do Sul. Así que muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana y mejor fin de semana. Y a cuidarse mucho del frío. Gracias, hasta luego. Sí, hasta pronto. Hasta luego, buenas noches. Boa noite.